A gente está resumindo aqui no canal esse livro aqui, A Psicologia Financeira, e hoje a gente chegou no capítulo 2. Mas se você não viu o capítulo 1 ainda, não tem problema, os capítulos eles não são interligados. Você pode ver esse vídeo aqui e depois eu deixo o link com o resto da playlist aqui para você, tá legal? E para começar então a falar do capítulo de hoje, pessoal, esse capítulo 2 do livro, ele se chama Sorte e Risco. E a ideia central dele, ela é muito simples. Ele diz que, basicamente, existem forças agindo no mercado financeiro que não dependem da gente. Parece um negócio meio teoria da conspiração, né? Forças ocultas do mercado financeiro, mas não é nada disso. Eu vou explicar para vocês aqui nesse vídeo o que são essas forças que agem aí no mercado financeiro, que pelo nome você já deve ter percebido, né? E o capítulo começa contando uma história que, em princípio, não tem nada a ver com finanças, né? O capítulo começa falando do Bill Gates, que para quem não sabe é esse cara que está aparecendo aqui do lado, e foi responsável por criar simplesmente uma das maiores empresas que a gente tem hoje no mercado, que é a Microsoft. E aí, sempre que o Bill Gates vai falar da vida dele, ele fala da infância, fala que gostava muito de computador desde aquela época. Desde muito cedo ele se interessou por computadores. E ele dá até a data pra gente, 1968. Mas espera aí, você deve estar se perguntando, já existia computador em 1968? O computador, da forma como a gente conhece ele hoje, né, o que a gente entende por computador, começou a se popularizar, pelo menos aqui no Brasil, né, ali perto dos anos 2000. Nos Estados Unidos um pouco mais cedo, ainda na década de 90, mas levou pelo menos mais 20 anos, né, se a gente pegar a data que o Bill Gates falou. Naquela época, em 1968, o que existiam eram os mainframes, eram computadores gigantes e caríssimos, que normalmente eles não eram para uso pessoal, eles eram para uso de algumas organizações, de algumas instituições. Só que a escola em que o Bill Gates estudou foi uma dessas organizações que teve acesso a esse tipo de computador. Então, o Bill Gates foi uma das poucas pessoas no mundo que em 1968 tinha acesso a um computador. Para você ter noção, puxando os dados da ONU daquela época, a gente tinha cerca de 300 milhões de crianças na escola, no mundo todo. E essa escola do Bill Gates tinha cerca de 300 alunos. Então, literalmente, a chance de uma criança ter contato com o computador naquela época era de 1 em 1 milhão. Para você ter uma comparação, aqui no Brasil, os computadores começaram a chegar na escola lá para 2005, 2006. Isso quer dizer que se o Bill Gates tivesse nascido no Brasil, a gente provavelmente nunca teria tido a Microsoft. E não é minimizando aqui o que o Bill Gates fez, tá, pessoal? O Bill Gates, na verdade, ele é um gênio. Outro no lugar dele talvez tivesse falhado em construir aquilo que ele construiu. Mas o fato é que ele também teve sorte de estar em uma escola onde ele tivesse acesso a um computador. E aí você me pergunta aqui que toda essa história de Bill Gates e Microsoft tem a ver com finanças? E eu te respondo, tudo. Vamos supor que você queira comprar uma ação, mas você não quer estudar essa coisa de empresa, você não quer estudar a empresa que você quer comprar, você quer pegar a dica de alguém aleatório aqui na internet e comprar. Aí você vai lá, compra uma empresa que está toda endividada, toda em recuperação judicial lá e perdendo feio para as concorrentes dela ainda, para ajudar um pouco mais no cenário. Aí você vai lá, compra a ação, deixa ela lá. Aí depois de um ano, você vai analisar quanto você teve de lucro com aquela empresa e descobre que o valor da cota subiu 20%. É algo que pode acontecer? Sim, é uma coisa que pode acontecer no mercado, mas é uma coisa que aconteceu puramente por sorte. E o ponto desse capítulo é que muitas vezes a gente ignora o papel que a sorte tem no mercado financeiro. Eu não estou dizendo aqui que é um cassino e que você tem que comprar ação de maneira aleatória. Não, não é isso. O que eu estou dizendo é que algumas vezes uma ação pode subir por sorte. Uma vez, quando eu estava lá no começo, né, eu comprei uma lista de fundos que uma pessoa tinha recomendado na internet. Tinha lá 10 fundos. Um desses fundos aumentou muito próximo de 100% em um ano. Ele quase duplicou o valor da cota. O que aconteceu com os outros 9? Calma que eu já vou chegar lá. Mas deixa eu contar outra história aqui do livro antes. Eu já falei um pouco do Bill Gates, ele era um gênio de fato, mas o que pouca gente sabe é que ele estudou com um cara que chamava Kent Evans. E esse Kent Evans, diz o Bill Gates, era muito mais inteligente do que ele, inclusive com o computador. Mexia muito melhor que o Bill Gates. Inclusive o Gates fala que tudo que ele aprendeu na época foi com esse Kent Evans. E aí você deve pensar, nossa, se o Bill Gates criou a Microsoft, esse Kent era melhor, o que ele criou? E a resposta para essa pergunta é nada. Porque, infelizmente, o Evans ele era praticante de montanhismo,
e aí ele sofreu um acidente, ainda na infância, e acabou não sobrevivendo. E de novo, o que isso tem a ver com finanças? Tudo. Da mesma forma que você não consegue calcular bem os efeitos da sorte em um investimento, é muito difícil você calcular os efeitos do risco, ou se você preferir chamar de azar, dentro dos investimentos. Não estou falando aqui de gestão de risco é outra história, a gente fala disso daqui a pouquinho, mas o que eu estou falando aqui é de algum evento catastrófico que você não consegue medir, não consegue prever e que às vezes vai acontecer. Quantas empresas a gente não tinha há um tempo atrás como queridinhas da bolsa e que hoje amargam uma queda de 90, 90 e tantos por cento. E inclusive daqueles 10 fundos que eu comprei lá que eu falei com vocês, isso aconteceu com um deles também. Daqueles 10 fundos que eu comprei, um dobrou de valor, o outro quase não existe mais, e os outros 8 tiveram ali uma flutuação normal, né, vamos dizer assim. No total, se a gente somar os resultados desses 10 fundos, eu fiz a conta para esse vídeo aqui, eu tenho uma rentabilidade no período de 6,43%, fora os dividendos, né? Mas o ponto é, essa rentabilidade não foi mérito meu. Essa rentabilidade foi uma sorte que eu dei, porque eu não analisei aquilo que eu comprei. E a sorte, ela existe no mercado financeiro. Do mesmo modo, eu podia estar com uma rentabilidade negativa e ter dado azar. O fato é, eu poderia ter tido uma rentabilidade ainda maior se eu tivesse, de fato, estudado aqueles fundos e visto se eles faziam sentido ou não. Se eu pegar as compras que eu fiz depois de estudar sobre fundos mais profundamente, eu tenho uma rentabilidade de 10,22% na carteira de fundos, tirando os dividendos, mesmo num período onde os fundos não estão indo muito bem por diversas razões políticas aí que vocês conhecem bem, não vou entrar em detalhes nesse vídeo. Então o ponto é, sorte e azar existem, mas a bolsa de valores não é um cassino. E é claro que estudar o investimento faz com que você tome ações melhores e riscos mais controlados, gente. A gente controla melhor o risco quando a gente entende aonde a gente está entrando. Mas é evidente que a sorte ela tem um papel ali dentro do mundo das finanças, beleza? E a gente não tem como antever esses eventos. É fácil a gente olhar para o passado e falar, nossa, fulano teve sorte aqui. Mas prever quando esse evento de sorte vai acontecer é literalmente impossível, tá bom, pessoal? Outro ponto é, não dá para reduzir todo o resultado de uma pessoa a sorte ou azar. Mas e aí, falei tudo isso sobre sorte e azar, o que a gente leva de fato desse capítulo para a nossa vida financeira, né? Na minha opinião, é o seguinte, a gente tem que estar preparado psicologicamente. Lembra do nome do livro? Psicologia. Então a gente tem que estar com o nosso psicológico preparado para entender que a gente nem sempre vai ganhar. A gente pode fazer as melhores escolhas e, tudo bem, na maioria das vezes a gente vai ganhar, mas nem sempre a gente vai ganhar, mesmo com as melhores escolhas. Tem coisas que a gente vai analisar e vai achar que é uma ótima decisão financeira, mas que não vai dar tanto retorno assim. Vai ter coisa que a gente não vai achar que vai dar um retorno tão bom e vai acabar dando um retorno extraordinário. Outro ponto que a gente precisa ficar atento é o seguinte, é o quanto de risco a gente está disposto a correr. O livro, ele dá alguns exemplos de pessoas que ficaram, muitas vezes, até no limite da lei, e algumas vezes até passaram um pouco desse limite para fazer os negócios delas. Mais importante, o livro não diz que você deve fazer isso, e nem eu estou dizendo isso aqui, beleza? Só que ele mostra alguns casos em que isso aconteceu. E só que você precisa entender é que, quando você toma um risco muito grande, para cada vez que isso dá certo, tem outros 99 exemplos de que dá errado. O problema é que só aparece, só fica famoso o caso que deu certo. Vou dar um exemplo mais palpável aqui para a gente pegar, né? Sempre que alguém ganha na loteria, vai lá à televisão, vai fazer uma reportagem com a pessoa, ela fica famosa e tal. Mas e as milhões de pessoas que jogaram na loteria e não ganharam nada? Elas não aparecem. Aí, quando você joga na loteria, você está aceitando o risco de colocar um dinheiro lá que você não vai ver nunca mais. Ou que você tem uma chance muito, muito, muito pequena de ter um retorno maior. E acho que com isso fica um pouco mais claro esse lance aí do risco, né? E em investimentos, você tem que entender que tudo tem um pouco de risco. Porque você está, no fim do dia, emprestando seu dinheiro para alguém. Ou comprando alguma coisa que está sujeita ali à flutuação de mercado. Então isso pode, eventualmente, dar errado. Geralmente, isso é precificado na rentabilidade daquele investimento, né? De maneira geral, quanto maior a rentabilidade de um investimento, maior é o risco que você está correndo com ele. Mas isso é papo para outra aula. Por hoje, eu fico muito satisfeito em entender que
existem eventos que fogem do nosso controle. Tanto eventos financeiros como não financeiros, tá, galera? Como na vida em geral, né? Mas deixa aí nos comentários o que você acha sobre isso tudo. Quanto de risco você gosta de ter na sua carteira? Eu confesso que eu sou bem conservador. Eu coloco pouco risco na carteira ali. Acho que hoje está em uns 4, 5% no máximo de ações muito arriscadas ali dentro da carteira, tá? Não esquece de assistir a primeira aula, se você não assistiu ainda. Vou deixar ela linkada aqui. E se você já assistiu, então eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!